Professor Vicente, começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. E a aula é sobre Revolução Francesa. A França revolucionária trouxe grandes contribuições para o que diz respeito à sociedade ocidental. A sociedade ocidental, ela recebeu da França diversos legados. Legados no aspecto político, legado no aspecto econômico, legado no aspecto social, na educação e também legado relacionado a leis, casamento, etc. Bem, vamos trabalhar aqui o antes e depois. Tá? Então, antes da Revolução Francesa, o governo, o aspecto político, a forma de governo, era o absolutismo, a monarquia absoluta. Os reis mandavam e desmandavam. Depois da Revolução, então nós tivemos aí a introdução da República, primeiramente a monarquia parlamentar e depois então a introdução da República. Antes da Revolução, nós tínhamos uma sociedade estamental, primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Depois da Revolução, nós passamos a ter uma sociedade de classe. Qual a diferença? No estamento não existe mobilidade social. A pessoa que nasce numa situação, ela morre naquela situação. Ela não modifica, ela não sobe no seu estamento, ela não sobe no que diz respeito à mobilidade social. Entretanto, na sociedade de classe, pode haver tanto a pessoa que é rica descer por meio de falência, como a pessoa que é pobre pode crescer por meio de economia ou de alguma outra sorte de coisa que ela possa estar praticando. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, uma menina ela pode nascer numa sociedade pobre, da questão da classe pobre. Entretanto, ela pode ser uma bela moça e ser escolhida ali então para ser uma grande modelo. E de repente, ela vai mudar de condição social. Isso, no estamento, era quase que impossível. Não havia muita mobilidade social. Um menino, por exemplo, pode ter um talento de ser um bom jogador de futebol e ele pode sair da classe pobre e entrar para a classe rica. Isso não acontecia no tempo do estamento. Quem era nobre, quem era camponês até morrer. Quem era do clero era do clero. Então não havia então nem pouquíssima mistura e não havia nenhum tipo de ascensão, salvo por meio de casamento, que não acontecia muito, de uma moça pobre se casar com um nobre, ou por um ato de heroísmo, quando então aquele indivíduo poderia fazer um ato bravo, de grande bravura, e então se tornar uma pessoa da nobreza por meio da investidura, da condecoração, passando assim então a ser um cavaleiro. Fora isso, a mobilidade não existia. Então, antes da Revolução, você tinha uma sociedade estamental e depois da Revolução você tem uma sociedade de classe. Antes da Revolução, a educação era sacra. A responsabilidade da educação era dada pelos padres, era pela Igreja Católica. Depois da Revolução, a educação passou a ser laica, ou seja, passou a ser uma educação civil, uma educação secular, não ligada à Igreja. Antes da Revolução, o casamento também era religioso. Depois da Revolução Francesa, o casamento passou a ser um casamento civil. Então aí nós estamos vendo o antes e depois das contribuições da Revolução. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.